aí, pessoal, com certeza vocês já viram essa notícia de que as empresas estão deixando a cloud, né? Você deve ter já falou disso, vários grandes youtubers já falaram disso. E aí, dado esse apunhado de gente comentando essa situação, eu também queria dar aí a minha palhinha. Então, eu vou conversar hoje com vocês de por que isso está acontecendo, se isso vai influenciar nós profissionais de TI, como isso pode influenciar e o que você pode fazer para poder aí se adequar caso realmente essa demanda menor aconteça, né? Então, eu vou ver aqui com vocês algumas matérias e a gente vai conversar um bocadinho sobre isso. Então, separei algumas reportagens, vocês vão estar vendo junto comigo, eu vou estar colocando aqui na tela. Antes de a gente começar a falar sobre essa questão aí da cloud, quais são as fontes que eu trouxe aqui para vocês, eu quero deixar um recadinho que eu deixei aqui embaixo na descrição, alguns links, os links dessas reportagens, tá? E também os links aí associados a livros, então para vocês estudarem um pouquinho mais e pegar alguns temas específicos como infraestrutura, segurança, cloud, dados também, porque a nuvem, né, todos os provedores de nuvem têm uma stack específica voltada para dados, então a gente tem ali ferramentas específicas para isso. E, logicamente, tem sempre uma literatura interessante para te ajudar a caminhar, a simplificar sua jornada, né? Se você quiser ajudar o canal a manter os vídeos sendo colocados, as opiniões, os tutoriais, tudo a gente colocando aqui, né, você pode utilizar o link de afiliado para poder nos ajudar, tá bom? Então, vamos lá ver essas reportagens. O primeiro tema aqui, a primeira reportagem que a gente tem é da Tech Higiene Brasil e adeus à nuvem. Porque as empresas voltaram a ser donas de sua infraestrutura, né? Então aqui a gente começa a perceber que tem uma série de coisas sendo faladas. E a que é colocada aqui é a questão de repatriação dos dados. Então quando a gente pensa em nuvem, né, versus a estrutura e local, a primeira coisa que vem é, eu vou colocar os meus dados lá. Meus dados operacionais, sigilosos, de clientes e tudo mais. O que eu vou ter de ganho se eu trouxer aí a minha infraestrutura que está hoje na cloud para o meu on-premise aqui, para o meu CPD? E aí eu vou ter maior controle dos meus dados. Que além de você tirar os seus dados do seu CPD, né, tá dando para outra pessoa administrar, vamos colocar dessa maneira bem simplista, você pode ainda estar alocando um servidor fora do seu país. Então você literalmente perde o controle, né? Você depende da idoneidade e da confiabilidade que você tem com o seu terceiro ali, confiável da história. Então, quando a gente olha para essa reportagem, o que ele fala aqui, vocês estão acompanhando aí comigo, é que segundo o portal InfoWorld, a gente tem em torno de 25% de empresas de pesquisa no Reino Unido que estão fazendo um movimento parcial ou total nesse sentido, de um êxodo da cloud, né? E quando a gente olha mais um pouquinho, ele fala que 33% dessas empresas disseram que esta era a causa principal, né? A questão de repatriação dos dados, e 24% já falaram que os objetivos e expectativas não foram alcançados. Então, tem isso também, né? Aí outro ponto interessante dessa reportagem é que ir para a nuvem não é apenas ir para a nuvem, né? E o que é isso? Sistema de custo. Então, quando você leva a sua infraestrutura para a nuvem, você tem que adequá-la para esse modo de operação. Então, daí você verificar com a sua carga de trabalho, adaptar, né, para essas demandas, verificar vantagens que você poderia utilizar com containers e Kubernetes, ou seja, otimizar recursos, porque, obviamente, uma instância simples de banco de dados locada ali no final do mês te gera uma carga razoável em alguns dólares, né? Então, se a gente pensar aqui em termos de Brasil, também é um gasto razoável. Mas você fala assim, Juliana, a coisa que todo mundo fala e que eu também falava, que eu falo, é a questão de a vantagem da cloud está no custo. Só que presta atenção, é no custo inicial. Então pensa no seguinte, eu vou despender um valor de não sei quantos milhares de reais para que eu possa criar o meu CPD com fat nodes robustos, com servidores que vão ali estar adequados ao meu modo operandi, né, meu modo operandi de serviço. E aí você pensa que na cloud você vai instanciar, instanciou, acabou. Você não tem um custo inicial ali grande. Você vai pagar pela instância que você está alocando. Mas e isso a longo prazo? Como que isso fica, né? Aí vai depender do sistema da empresa, do porte da empresa. Imagina uma empresa de grande porte, em que a infraestrutura é uma infraestrutura complexa, robusta, pesada, né, com muita carga, muito fluxo de dados ali acontecendo, e você pensa isso numa cloud. Você tem que orquestrar tudo isso e otimizar tudo isso. Com o tempo, isso pode ficar muito custoso. E se você comparar, não estou comparando aqui, gente, em termos mensurais exatamente, tá? Mas eu estou jogando as ideias que fazem sentido. Então, se você tivesse o seu CPD, o que o custo lá atrás, inicial, seria realmente pesado, agora ele vai se pagando ao longo do tempo. Porque a infra é sua, você não vai ter mais o gasto de manter uma instância de terceiros.
Então, isso estava acontecendo bastante também. Então, por isso que vem esse outro motivo, apesar de também ser uma vantagem. Então, o motivo de largar a nuvem, ao meu ver, com relação ao custo, é o custo a longo prazo. Ah, Juliana, vontade de você começar. Imagina um cliente com um servidorzinho web e uma coisa mais simplificada, um banco de dados. Faz sentido você comprar uma máquina só para ele? Muitas vezes faz sentido você utilizar a cloud, porque o gasto dele mensal não vai ser uma coisa tão grande. Então você está simplificando dessa maneira. Obviamente nem tudo são flores, né? Eu vou deixar outros links aqui também de outras reportagens falando sobre o assunto, mas esse outro ponto dessa reportagem vai ser interessante é que não existem só flores, mas existem desafios na repatriação desses dados. Por quê? Uma vez que você tira da cloud, você precisa de profissionais capacitados para lidar com infraestrutura, ou a chamada de redes computadores, certo? Então você precisa estar atento a monitoramento dos seus servidores, como está a saúde e o desempenho de cada servidor, para que o seu serviço esteja sendo prestado da melhor maneira possível. E além disso, também a questão de segurança. Você tem que ter uma DMZ bem configurada, seu firewall tem que estar adequado, sem acarretar em vulnerabilidades que possam estar aí te colocando expondo os seus dados a eventuais hackers ou até aqueles script kits, né, que são aquelas cadorzinhos que vão fazer por diversão invadir uma empresa. Então, o que isso acarreta para nós profissionais de TI, né, ao meu ver, assim, o que é legal? Apesar de, vamos supor, mas não está realmente caindo a demanda. Não, vai continuar tendo demanda por cloud, só porque tem cenários e que é mais interessante. Mas as empresas também estão voltando a ver com os bons olhos como que é bom ter a sua infraestrutura, o controle que você tem com isso. E por outro lado, bom pra gente também é que aí os profissionais que lidam com a parte de servidores, monitoramento, observabilidade, segurança, também vão estar mais dentro, sendo mais necessários nessas empresas, tanto pequenas quanto grandes. Então, você vê aí, na verdade, eu vejo como oportunidades. Por quê? Porque a gente se adequa ao mercado para que a gente consiga continuar tendo oportunidades. Eu falei um bocadinho. Me conta aqui o que você acha dessa questão, se é um vru. Ah, Juliana, não concordo, acho que isso daí é só um movimento pontual e não vai continuar para frente. Eu realmente não sei, eu queria saber a opinião de vocês. E o que vocês acham que vai mudar com essa questão, né? Com o pessoal voltando para usar a infra local, se isso vai acabar afetando também as certificações e outras coisas mais, né? Enfim, gente, eu acredito que vai ter um equilíbrio das coisas. Então, vamos ver como é que vai ser.